a nossa live vai ter aí um tema bem legal, bem bacana, e nós vamos fixar esse, esse tema aí na sua telinha. Oi, Ju, Oi, Júlio, como é que você tudo tá? bem? Tudo bem? Tudo, o pessoal tá aí chegando, né? Isso, o pessoal está entrando e a André gente já já vai. tá aí na live, Isso, Raquel, está aí o Daniel Jason, Veiga. Oi, está aí o Jason. Jason, meu amigo Jason Cadacho, advogado, meu amigo, meu incentivador, gente muito boa, está com a Eduardo gente. também tá aí já. Isso, o pessoal do Lia já está aí, tá? Muito bem, Tainá. isso, é a Tainá, né? Show de Isso. bola. Luiz também. Juliana Cavalcante é escavadora, doutoranda na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, no Instituto de Programa de Pós-Graduação em História Comparada, o IER, além de ser minha orientadora, entre outras coisas, que ela vai falar para a gente quem ela é, o que ela faz e tal, ao longo dessa live. Mas nós vamos começar a nossa live de hoje, que tem como tema por que estudar a Bíblia à luz da ciência. Não é verdade? Então, nós vamos dar início, querendo informar para vocês que vão entrar, que estão entrando, vocês podem fazer perguntas que nós estaremos respondendo, ok? Ao longo dessa live, você pode botar perguntas aí, a gente vai estar procurando ver, para poder você estar junto conosco, ok? Então, fique à vontade. É um prazer, Juliana, estar te recebendo aqui. É um prazer você ter aceitado o nosso convite para poder estarmos juntos nessa live respondendo a essa questão, entre outras, né? Porque tem mais questões que serão levantadas, com certeza, mais questões que são levantadas, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento intenso, né, de reflexão sobre temas referentes à vida humana, né? E principalmente com respeito a essa questão do Covid-19, muitas pesquisas científicas, né, biotecnologia, etc. E, enfim, é um período do advento das diversas áreas, principalmente de ciências humanas, né? E os avanços científicos em diversos setores, como religiosos, jurídicos, entre outros, está aí se expandindo. Na busca de trazer o conhecimento dos indivíduos e das sociedades humanas. Daí a gente parte para a pergunta do nosso tempo, que é a primeira pergunta, que acredito que você vai querer já se posicionar, tá? Eu quero te deixar aí bastante à vontade, porque temos muito a aprender com você nessa noite. Vim de rosa para homenagear, tá, as mulheres, ok? Do Brasil, e homenagem a você. Fica à vontade. Bem, eu queria primeiro dar boa noite a todos, né? Eu vi aí que o Laí também entrou. E rapidamente, Júlio, o André está aqui falando que parece que o seu rosto está cortado. Aí, se É você puder mesmo? ajeitar um pouco a câmera, né? Ah, tá. Vamos lá, dá um jeito. Dizer que é um prazer, né, para mim estar falando sobre esse tema. Até porque essa é uma questão, né, que eu acho de suma importância e que eu tenho, né, em conjunto com o André, o Daniel, Laí, enfim, todos ali, né, que trabalham com o Jesus histórico e pensam esse cristianismo antigo, mas para além dele, né, Uhum. pensam nessas experiências religiosas, a necessidade da gente estar entendendo que teologia, história, arqueologia, enfim, são ciências humanas e que, do ponto de vista para o historiador, né, a gente tem aí a Bíblia, na verdade, não é um documento, é um conjunto de livros. Uhum. Então, se são conjuntos de livros, são conjuntos de documentos. E para nós, historiadores, tem uma datação, né? É preciso se pensar numa geografia, autoria, né? O conjunto de memórias que estão ali situadas. E, ao mesmo tempo, né, já aproveitando, dizer que é um prazer também estar falando com você, Júlio, porque eu, de fato, fui sua orientadora
na especialização. E ali eu comecei a tecer essas questões junto com os meninos e vi você crescer bastante, né? Você depois me falou que estava no mestrado, que queria entrar no mestrado, né? E eu, meio que à distância, acompanhei tudo isso. Então, eu fico muito feliz de ver hoje você no mestrado. Mas, quando a gente fala essa questão da luz da ciência, eu acho que a questão ela abre para dois leques, né? Primeiro evidenciar o que a gente está chamando aí de ciência, tá? E por que eu falo isso? Tainá, que é alguém uma referência que a gente tem aí no campo de fundamentalismo religioso, ela há de concordar comigo quando a gente situa que no contexto do século XIX a gente tem uma chamada arqueologia bíblica, que também está pautada nesse discurso religioso e fala em ciência, ok? E o intuito é comprovar que a Bíblia tem razão. Então, eu acho importante colocar ao nosso leitor, aos nossos ouvintes aqui, que não é esse o papo, mas há uma leitura muito forte e que ainda é feita hoje desse tipo de discurso ou de aproximação com a ciência. E isso não é uma ciência, deve ser lembrado, mas é uma pseudociência. Em todo caso, ela é fruto de um discurso extremamente conservador, extremamente fundamentalista, em que você busca a geografia, por exemplo, mapear remanescentes materiais, e aí, quando eu falo remanescentes, podem ser afrescos, igrejas, catacumbas e por aí vai, em que você busca validar, né, passagens, fragmentos do Novo e do Antigo Testamento, né? E exemplos concretos disso, para ver como que isso ainda é atual, é quando indivíduos alegam, por exemplo, ter encontrado um anzol, a casa de Pedro, né? E só porque está ali naquela área da Galileia. O André é um que gosta muito de brincar com isso, né? Ou que a Arca de Noé existe, mas que você não vai até o Monte do Ararat porque tem uma comunidade indígena muito perigosa e que você não pode chegar ali. Então, isso é um discurso que parte de uma leitura bastante conservadora, mas também fomenta um mercado aí bastante complicado de alegação da fé, né? Abusa da fé das pessoas. E não é esse o papo que a gente está colocando quando a gente faz essa pergunta. Quando se faz essa pergunta, eu diria que é uma outra leitura. A pergunta que você faz, Júlio, né, que é provocativa, ela é de cunho que a gente chama metodológica. Por que ela é metodológica? Primeiro é entender que a Bíblia reforça aqui o que eu disse primariamente. É um conjunto de livros. Então, é uma documentação, ok? E como se aproximar ela, né? Então, quando eu falo ciência, primeiro, há a ideia do ceticismo, que isso é próprio da ciência. Então, quando você analisa por uma metodologia, por uma teoria, para nós, e isso não é desrespeitoso, mas pouco importa se o texto é um texto sagrado ou não. Para o historiador não existe isso, para o cientista social não existe a ideia de sagrado. A gente trabalha, sim, e respeita muito a ideia de que esse material ele foi produzido por indivíduos, por comunidades tomadas de fé, ok? E isso é algo, inclusive, belíssimo e que deve ser respeitado. Mas um cientista social, um historiador, quando olha para essa documentação, não é isso que ele está buscando. Ele busca, a partir da arqueologia, a partir da história, a partir da antropologia, a partir da sociologia, ok? Entender o processo de formação dessas comunidades, né? Se a gente pensa no Novo Testamento,
como essas comunidades pensaram, viveram a sua fé em Jesus e se relacionaram a partir daquele tempo. Então, a gente tira também aquela grande metáfora de que a Bíblia é um documento único, se abriu nuvens se abriram do céu e uma mão saiu dando a Bíblia. Não é isso. Há um processo histórico por trás. Entender que o movimento de Jesus ele está plenamente inserido dentro de um contexto histórico. Correto. Baseado no que nós iniciamos aqui falando, né, nasce uma pergunta que eu considero complementar à pergunta do tema, que é a seguinte pergunta: qual a relação da Bíblia, enquanto palavra de Deus, né, para a teologia, para os evangélicos, para os protestantes, para os católicos e tal, né, uma fatia boa do cristianismo, enquanto palavra de Deus, qual é a relação dela com as ciências humanas? Você poderia trazer uma resposta aí para essa pergunta? Sim, sim, claro. Primeiro ponto, né? Eu acho que a sua pergunta, na verdade, dá continuidade ao que eu estava falando. Isso. Então, entender que há um método de análise, ok? E o método que comumente adotamos, né, enquanto... E aí eu estou falando enquanto... Porque dentro da UFRJ existem duas linhas. Uma é o LHER, né, que é o Laboratório de Histórias e Experiências Religiosas, mas há um grupo que antecede, há um grupo de estudos que antecede, que é o grupo do Jesus Histórico, né, e que aí foi o pontapé inicial com o André, que é o pioneiro também em trabalhar com esse tema dentro do Brasil, em universidades laicas. André Chevitali. Isso, exatamente. E para a gente poder estar pensando esse processo, a gente precisa... a gente trabalha com a metodologia chamada do John Crossan. Que metodologia é essa? Né, eu vou tentar esboçar aqui rapidamente e eu peço aos ouvintes que, se ficar alguma dúvida, perguntem aqui, ok? Que eu estou tentando sistematizar da forma mais rápida possível. Isso. Que é a análise do texto sem o contexto. O que eu quero dizer com isso? Você vai pegar um texto, digamos, 1 Coríntios. Você vai ler 1 Coríntios, fazer anotações do que 1 Coríntios está narrando, ok? Quais os problemas? A rixa, logo no primeiro capítulo, versículo 1, Paulo está falando em rixa, briga. Paulo está falando lá pelo capítulo 10 do uso de véu, né, das mulheres, que as mulheres devem cobrir a cabeça. E como pode ter cabelo comprido, porque senão ele tem que raspar, porque está ficando que nem mulher, não sei o quê. Você vai anotando tudo isso. Ponto, ato 1. Depois que você fez essa leitura, você vai ler o texto, que a gente chama... Aliás, o contexto sem o texto. O que é isso? Se 1 Coríntios, como eu estou dando um exemplo aqui, você rapidamente vê a datação de 1 Coríntios. 1 Coríntios é escrito... Ali a gente está situando por volta do ano 54, 56, tá? Para Corinto. Para a comunidade de Corinto. Então, como é que era Corinto? Como é que era Corinto do século I? Bem, Corinto do século I, ela é dominada pelo Império Romano. Então, era Corinto romana. Não é uma Corinto que costuma se falar, que é a Corinto grega, a Corinto clássica. Não é a Corinto citada por Estrabão, por exemplo. Então, vamos lá buscar elementos materiais, arqueologia, história, para Corinto do século I. Fez isso? Terceira camada de análise, né? Ou terceira etapa metodológica. Você vai juntar os dados que você leu do texto com o levantamento que você fez para o contexto, ok? E aí você começa a entender, né? Por exemplo, questões que Paulo vai estar acionando, ok? Você vai aproximar com aquela realidade. E eu vou dar um exemplo concreto, né? Um exemplo que a gente pode pegar rapidinho da relevância dessa questão é que a gente começa a perceber que metáforas que o Paulo aciona, ok? Esse embate, né, quando ele fala muito da ideia de porto, transição,
Corinto tem um porto importante ali, ok? Quando ele fala de Febe de Cencreia, o que é Cencreia, afinal de contas? Eu só vou descobrir que ali é uma área portuária quando eu faço esse levantamento. E eu começo a desenhar um outro tipo de cristianismo. Um cristianismo que tem uma prática missionária, mas que também está diretamente relacionado a esse ambiente de viagens. Então, com viagens, ideias circulam. E isso é um fator importante para a gente pensar processo de formação e manutenção das comunidades. Ok? Quando a gente também faz essa análise de contexto, o texto com contexto, a gente começa a perceber, por exemplo, que 1 Coríntios não é uma carta escrita de uma vez só. Se você ler com atenção 1 Coríntios, algumas coisas vão perceber que não se encaixam. Por quê? 1 Coríntios, a gente trabalha, a hipótese mais aceita, isso eu frisei bastante na minha dissertação e na minha monografia também, porque eu trabalhei com Paulo tanto na monografia quanto na mestrado, é que é um conjunto de bilhetes, ok? Então, quando a gente vê um parágrafo que não se encaixa com o outro, por exemplo, ou um capítulo que muda radicalmente de assunto, né? É porque são vários bilhetes que Paulo foi escrevendo, né, para a comunidade de Corinto. Uma discussão também que é muito grande em torno, por exemplo, das cartas paulinas, que você só vai conseguir entender melhor esse ambiente quando você trabalha com esse processo, essa linha metodológica, é quando é a questão da autoria e se Paulo teria ou não um secretário. Por que ter um secretário? Né? Paulo inventou isso. E quando a gente começa a pensar o processo de redação de cartas na antiguidade, a gente vai ver que é comum a adesão de um secretariado ali, que alguém está ditando e você no final assina, né? Deixa a sua marca ali de autoria. Okay? É um escriba, né? Pode estar sendo chamado secretário, escriba. Isso daí, como você vai denominar, você precisa também... É um conceito, né? Porque o problema de ser historiador é esse, é um conceito. Então, nós teríamos que trabalhar também melhor essa ideia, né? Eu estou falando aqui de secretário só para facilitar, porque isso já daria uma outra live. É uma outra linguagem. Isso. Mas o fato é que e Paulo, então, tem um comportamento extremamente natural, né, ao ambiente romano. E para não fugir, quando eu falei aqui de metáforas que Paulo dá, e é uma coisa que eu sempre gosto de relembrar, é que, e o André analisou muito bem isso num capítulo que eu gosto muito dele no livro Cristianismos, é a ideia do corpo. Né? A metáfora do corpo, né, que cristãos cantam, tua igreja é um corpo, cada membro diferente, e por aí vai, isso. Não é de Paulo. Tá? Ela foi usada, pelo menos até onde se conseguiu rastrear, pela primeira vez por Esopo. Mas ela foi utilizada em contextos de guerra, ok? Então, Paulo, qual o exercício que Paulo está fazendo quando ele aciona a metáfora do corpo? É entender que a metáfora do corpo é um filtro de leitura que é sempre utilizado quando você quer unir pessoas. Então, se eu quero unir uma comunidade que está em briga, né? Porque as traduções costumam colocar como rixa, mas a melhor palavra do grego seria querela. Então, é um confronto que já está quase armado, que as pessoas já estão ali, não querem mais conviver. Ou elas convivem ou elas se matam. Esse é o contexto de 1 Coríntios. Então, a gente percebe que ele aciona essa metáfora como uma ideia de unir essa comunidade. Okay? Para mostrar, no caso, a dependência, né? A dependência. Isso, ao ouvir a metáfora, você a reconhece. Você não, com um padrão grego, você diz, não, eu já ouvi falar nessa metáfora. Correto. E ela é usada com esse sentido. Então, aí, talvez, a gente poderia estar falando no que Paulo foi original. Paulo foi original em tentar trazer a metáfora do corpo para dentro da comunidade e dar um contexto cristão a ela, ok? Judaico-cristão. Mas dizer que a metáfora do corpo é uma criação de Paulo, não.
Então, mas para você chegar a essa informação, você precisa primeiro fazer essas etapas metodológicas, que essas etapas advêm do Crossan. Crossan criou esse modelo que a gente segue. E aí sim eu posso afirmar isso. Então, percebam, esse é um trabalho acadêmico, esse é um trabalho científico, que se você está numa pregação, se você está numa leitura de fé, você não haveria, né, num primeiro momento. Mas quando você aproxima com esse olhar, você tem esse cuidado. Ainda assim, Paulo pode continuar e deve continuar sendo uma referência para a sua experiência de fé. Porém, você começa a entender o ambiente que ele viveu e para quem ele está falando, quem é o público dele. Agora, ô, Júlio, tem umas perguntas aparecendo. E nós vamos responder. A Leandra está falando aqui do Paulo. Eu acho que vale a pena a gente ler para a gente não perder, já que eu estou falando. Beleza. Ela fala o seguinte: as metáforas que Paulo utiliza eram compreensíveis para o povo, apesar dela ser fruto do contexto, porque em uma determinada passagem, Pedro expressa sua dificuldade em entender a mensagem paulina. Você está transmitindo aí, através da sua fala, basicamente, que a ciência, né, com relação à Bíblia, a relação entre a ciência e a Bíblia, vai no caminho de ultrapassar o fator da interpretação, né? Porque dentro da teologia a gente para aí no campo da interpretação do texto, mas não se aprofunda, né, na questão contextualizada, não se aprofunda na questão do contexto como um todo, não há essa profundidade. A interpretação ela tem, digamos assim, o seu trajeto, de alguma forma, interrompido ou complementado pelos estudos da ciência. É mais ou menos por aí. Sim, sim. E eu acho que de gancho, a gente pode pegar aqui a fala do Rodrigo. O Rodrigo fala: como estudar o Novo Testamento à luz da ciência se foi escrito de um material de tradução oral posterior à vida de Jesus? Isso, eu vi a pergunta. Então, Rodrigo, isso também passa pelo crivo científico, tá? Um bom olhar, né, quando a gente pensa em tradução, tradição oral, pensar que essas comunidades, elas de fato, e você tem razão, vivem do lembrar, né? E quando esse é um dado interessante, porque quando você vai resgatando as mais antigas memórias de Jesus, né, você vai percebendo que há fragmentos, há concepções de ver Jesus de uma forma diferente. Então, a oralidade é importante nesse sentido, essas marcas orais, tá? Por exemplo, no material lucano, né? E quando eu falo material lucano, estou pensando no Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Ali aparece Jesus como servo de Deus. E se a gente está falando que Lucas é um material situado entre finais do século I e início do século II, a gente tem uma outra tradição sobre Jesus no Evangelho de João, que ele é colocado como logos. Então, isso são traços da oralidade, em que o pessoal está debatendo, discutindo ideias ou memórias sobre Jesus, ok? E um outro ponto que eu acho interessante quando a gente pensa em memória é que o texto, se a minha memória não falha, é até o texto do Paulo Funari que faz essa metáfora, né, bem bacana. Pensar o texto como camadas arqueológicas, né? Então, você vai destrinchando o texto e vai buscando as camadas mais antigas, ok? Então, por exemplo, eu mostrei aqui rapidamente que Lucas antecede João. Então, quando a gente pensa em datação, a gente também pensa em memória. E se eu pudesse recuar ainda mais ainda, eu recuaria com Paulo. Paulo está escrevendo por volta da década de 50. Na melhor das hipóteses, você pode estar colocando 48, que a primeira Tessalonicenses costuma ser datada entre 48 a 50. Se você quer recuar mais ainda no tempo, o máximo que a gente consegue é 48.
E em 48, você tem uma dimensão aí de uma fé em Jesus que ela é muito superficial. Em que sentido? Se Jesus morreu e ressuscitou, ele é o Messias. Bastou. Entende? E essa é a fórmula de se viver Jesus, ok? Então, a gente não tem aí uma grande teologia. A gente são comunidades vivendo de uma baixa teologia. E quando a Leandra fala, por exemplo, dessa tensão entre Pedro e Paulo, ela está perfeita, porque, no fundo, o que a gente tem, quando a gente vai pensando em memória, né, e oralidade, a gente vai percebendo que o Novo Testamento, isso também é válido para o Antigo, mas eu vou me atentar aqui ao Novo Testamento. O Novo Testamento, ele é um conjunto de tradições orais que foram harmonizadas com o passar do tempo. Como eu falei, 1 Coríntios é um conjunto de bilhetes que virou uma carta, né? Marcos, né? O Laí adora falar isso. A gente não sabe quantos marcos, afinal de contas, circularam na bacia mediterrânea antiga. A gente tem aí pelo menos o Marcos, que a gente conhece, o Marcos do Evangelho Secreto de Marcos, né? E dentro do próprio Marcos a gente vê acréscimos. A gente sabe que existem 2 finais no Evangelho de Marcos. Então, será que esses finais diferentes não seriam a amalgação, a arrumação, o arranjo entre 2 Marcos diferentes? Ok? Mas essas perguntas só são possíveis quando você faz esse exercício de pensar a memória. Então, a memória e a oralidade servem para isso. Porque, no fundo, a gente tem um embate entre memórias subterrâneas, né, e memórias oficiais. Só que quando você faz uma leitura harmonizada, corrida, né, nos textos, você não consegue pensar essas disputas, esses debates. O Evangelho de João, a gente vê uma clara harmonização, por exemplo, entre uma memória de uma liderança petrina e de Maria Madalena. Maria Madalena é a primeira a ver Jesus ressuscitado, ok? E que faz ecos aí nesse aspecto com o Evangelho de Maria Madalena, que não entrou no Novo Testamento. Porém, isso no capítulo 20. Há necessidade de se colocar um capítulo 21, em que esse capítulo 21 dá a Pedro e tira de Maria Madalena, né, a ideia de que é ele que vai levar à frente o movimento de Jesus. Então, se você não faz essas perguntas, você acha aquilo normal. Maria Madalena viu Jesus ressuscitado, mas Pedro. Não, há um embate ali em que figura vai dar continuidade. É Maria ou é Jesus, ou é Pedro? É um homem ou uma mulher? Essa é a discussão de fundo, né? Isso são construções, são tradições inventadas que estão sendo colocadas em cima de quem é o legítimo porta-voz de falar de Jesus. Quando você fala, eu vim de rosa para fazer homenagem à mulher, né? Isso é uma tradição inventada. O rosa, se a gente para pensar, entre os séculos 18, 19, é uma cor masculina, entende? E esse exercício de você se voltar para o passado e perceber como esse é um processo de desconstrução, que hoje o rosa está mais associado ao feminino, né? E ainda assim a gente já vive um processo de desconstrução disso, por exemplo. Esse exercício é o mesmo que tem que ser feito para os textos do Novo e do Antigo Testamento. Vou trocar de produção, então. Mas não, Juliana, veja só, a Bíblia... muito bem você. Obrigado. Você disse no início, por exemplo, né, a propósito, que a Bíblia não é um livro de ciências, correto? Mas aqui ela nos apresenta alguns princípios ético-religiosos que iluminam as atividades da ciência. Quando a Bíblia relata alguns fatos aparentemente científicos, não é o seu interesse fazer ciência, mas valorizar a razão
e a inteligência do homem. Você nos fala a respeito desse dizer, desse texto que eu acabei de falar, o quê? Então, dizer que passagens do Novo, do Antigo Testamento produzem uma moral, ela, aos meus ouvidos, como historiadora, ela me chega como uma fala, uma frase, uma afirmação muito problemática. Por quê? Uhum. Isso pressupõe dizer que a Bíblia é um texto de referência, tá? Para uma sociedade. Mas que sociedade é essa? Essa sociedade 100% cristã, né? Esse cristianismo, ele é singular ou ele é plural, né? Que outras culturas, religiosidades eu estou deixando para trás, né? Por exemplo, uma moral cristã pouco vale para um indivíduo que é de uma religiosidade de matriz africana, ok? Que é do candomblé. A Bíblia, né, pouco vai contribuir, ou quase nada irá contribuir, para um indivíduo que é muçulmano, para um indivíduo que é indígena, ok? Então, perceba que a gente tem leituras diferenciadas. Esse autor, muito mais, ou autora que você diz, me parece muito mais ecoar dentro de uma leitura, de um filtro de leitura de um Ocidente que é marcadamente branco, cristão, ok? Eurocentrista, colonialista e que tem uma leitura bastante conservadora. Então, é uma leitura bastante problemática. E, ao mesmo tempo, me faz lembrar muito um livro de um historiador que eu adoro falar quando eu estou dando aula. Você já deve estar careca de me ouvir, né? Não, que é um prazer. que é a ideia, né, do livro O Mundo de Ponta Cabeça, né? Que diz que, e também isso vai aparecer também no livro A Bíblia Inglesa, mas aparece mais com clareza no Mundo de Ponta Cabeça, que é a ideia de que a Bíblia, antes do advento ali do iluminismo, mas também já com alguns ecos das grandes navegações, mas mais claramente antes do iluminismo, ela era utilizada para tudo. Então, vou degolar a cabeça de um rei, usa uma passagem da Bíblia. Sim. Vou entrar numa guerra. Bem, eu tenho que justificar com uma passagem da Bíblia, ok? Uhum. Então, me parece, né, que esse autor está tomando a Bíblia como um norte nesse sentido. Então, ela tem uma moral? Tem. Ela tem ética? Tem. Mas que ela é pertinente aos grupos cristãos. E a ciência, nesse sentido, a ciência ela deve ser laica e cética. Porque senão fica complicado você pensar ciência, né? Se a ciência ela já está servindo para justificar alguma coisa, olha, isso aí não é ciência, não. Pois é. A Bíblia é usada nos tribunais, por exemplo, né? Por ocasião do julgamento, quando as testemunhas vão lá, colocam a mão sobre a Bíblia e juram dizer a verdade, se baseiam ali nesse contexto. Como você vê esse posicionamento, esse estar da Bíblia dentro desse espaço? Então, a gente tem dentro do direito, né, e o direito do Ocidente, né, eu acho que é importante falar, frisar que eu estou falando do Ocidente, a gente tem uma leitura bastante, tem uma moral cristã ali por trás, sim, né? Afinal de contas, se estuda, por exemplo, se trabalha com a ideia do julgamento de Jesus. A gente tem códigos ali que estão diretamente relacionados ao código cristão, que é pensado dentro do contexto da Idade Média, né, do medievo. Então, a gente tem aqui dentro do cenário brasileiro, para falar um pouco de história do direito do Brasil, a gente tem figuras como Luiz Gama, Joaquim Nabuco, né,
que são leitores ávidos aí da Bíblia e do material do Ernest Renan. Então, há uma leitura, há um conhecimento nesse sentido, né? Então, a gente percebe que há uma aproximação, sim, dentro do Ocidente. Essa ideia do cristianismo é forte. O que a gente tem que tomar cuidado é não achar que a experiência cristã ela é a única, tal como essa frase aí que você leu, né? Ela pressupõe isso. Porque senão você acaba produzindo um discurso bastante fundamentalista, bastante conservador. E eu insisto aqui em voltar na ideia da arqueologia bíblica. Por que o conceito de arqueologia bíblica ele é problemático? Ele é problemático exatamente por isso. Porque ele serve, né, e serviu aí durante todo o século XIX e primeiras décadas do XX, como pauta de comprovação. Então, se eu pego uma pedrinha escrito Davi, ó, gente, aqui, ó, tá vendo? Essa pedrinha tá falando do rei Davi e que Davi existiu. Caramba, mas será que só havia um Davi na antiguidade? Não havia outros, né? E qual é a datação desse fragmento? Será que esse pelo menos Jesus só teve contemporâneo? Também não, esse é o ponto. Então, é entender que a arqueologia, por exemplo, ela não serve para validar nada. Ela é uma ciência como qualquer outra, ok? É o que eu ia falar. Ela tem as suas bases de demonstração para algumas coisas, né? Muita gente, eu vejo às vezes essas séries, né, tentando comprovar algumas coisas. Por exemplo, o túmulo de Jesus. Gente, que bom que não foi encontrado nenhum remanescente, né, da ideia da crucificação. Porque, para pensar, se você encontra os restos mortais de Jesus, Jesus não ressuscitou. Percebe? Acabou com a minha fé. Desconstruiu. Então, a arqueologia ela não tem que servir para comprovar nada. A arqueologia ela vai trazer dados que te ajudam a pensar ou reelaborar alguns fragmentos do passado, tal como os textos. Os textos são recortes. Então, eu tenho que pensar no público, que aquele texto ou aquela cultura material foi pensada. O ambiente, né? Outro dia eu estava com... Até o meu camarada aí, o Daniel Veiga, a gente estava trocando umas ideias sobre não ter... Ele estava com dificuldade de achar imagens de Jesus como exorcista, né? E ele estava pensando muito catacumbas, afrescos de batistério. E eu falei para ele, e ele começou a achar mais do século VI, V, VI. Antes disso, ele teve dificuldade. Eu falei, olha, o primeiro ponto que a gente tem que pensar é que as mais antigas imagens de Jesus são do século III. Século III e IV. Ponto 1. 2. Que ambientes são esses que você está explorando? Né? Se a gente tem um ambiente aí de enterro, né? De batismo, será que esse elemento ele é decisivo? Porque, de fato, uma cura é exaltada. Mas será que a ideia do exorcismo é interessante? Então, a gente também, quando a gente encontra silêncios, a gente também fazer perguntas. Aquela documentação é voltada para que público? Para que nicho? Para que contexto? O que ela quer te dizer? Então, a gente tem que ouvir a documentação, né? E menos colocar documentos ou falas dentro do seu texto, dentro do seu documento. Certo. Talvez tenha mais alguma pergunta de alguém que você queira responder, mas eu queria trazer uma reflexão para aqui, para agora, para já, a respeito do seguinte. A igreja, e falando enquanto pastor, né, que sou e teólogo e tal, a igreja ela é criticada por pessoas e setores da comunidade, alegando dogmatismo, imposição, arbitrariedade, desrespeito pela liberdade, intenção de dominar o Estado. Muitos afirmam que o Estado é laico. Por isso, a igreja não deve se intrometer. Tá? A Bíblia não tem nada a dizer
ou você nos traz algo que a Bíblia traz com relação a esse ponto de vista, esse posicionamento? Essa pergunta é boa, Júlio. Eu acho que quando a gente fala em laicidade, a gente está pensando a ideia também de garantir que o Estado não irá contemplar nenhuma experiência religiosa, tá? O cidadão, a cidadã, tem o direito de escolher se ela quer ter alguma religião ou se ela quer não ter. Né? É isso que está sendo colocado em jogo. Mas a atuação dos religiosos no cenário público, ela irá ocorrer, isso é um dado, porque ele é um indivíduo também. E quando a gente faz esse trabalho de analisar os documentos, inseri-los dentro da história, é mostrar exatamente isso. Que Paulo, por exemplo, Jesus, quando fala, e saindo um pouco de Paulo, vou dar um exemplo mais de Jesus, quando Jesus faz o sermão da montanha, da planície, ele está pensando no ambiente que ele vive, ok? É um ambiente extremamente desigual, né? É um ambiente em que as pessoas passam fome, estão marcadas por guerra. O Pai Nosso, né? Uma oração que cristãos rezam, oram, né? Ela é profundamente impactada nesse sentido. Vamos contextualizar esse material, né? Perceber que ela é produzida dentro de um ambiente que ali o insere. O problema está quando grupos, né, que a gente pode estar chamando de conservadores ou fundamentalistas, querem entrar no cenário político, ok? E impor as suas pautas. Ok? Isso leva ao choque. Isso é problemático. Ok? Então, quando você... ou que não permitem o respeito à diferença, né? Porque a gente ainda tem dificuldade de colocar comunidades, né, de matriz africana como associações voluntárias, sendo que as igrejas, né, cristãs são tipificadas dessa forma, né? E isso tem um marco. Na virada para a República, isso é um problema, ok? Por que a gente tem dificuldade de falar nas religiões de matriz africanas como religião? Fala em cultura, você quer pensar como cultura, ok? Mas se é cristianismo, é religião, ok? Então, esse é o grande dilema da atuação. Então, insisto, é esperado uma fala política, porque Jesus foi um indivíduo político, Paulo foi um indivíduo político. Religião é cultura, né? A história do cristianismo está marcada por ações, atos políticos e de oposição direta ao Império Romano, ok? E Jesus morre na cruz por isso. É importante lembrar. Mas quando você ocupa o espaço político sem o respeito à pluralidade, sem o respeito à diversidade, esse é o problema. Né? E traz ainda pautas conservadoras, como esse indivíduo que você leu. Por isso que eu digo que ele é problemático. Quando ele quer dizer que há uma moral cristã. Quer dizer, eu perguntaria a esse indivíduo também o que ele chama, por exemplo, de família. Né? Porque dentro de um modelo, se a gente for olhar para o Antigo Testamento, a gente tem escravos, a gente tem o homem casando mais de uma vez, ok? Mas é o mesmo indivíduo que vai acionar esse material do Antigo Testamento e dizer que a família é o homem, a mulher e o filho. Ué, então tem alguma incoerência. Então, dentro do próprio documento que ele aciona, você tem vários modelos ali de unidades familiares. Correto. Okay? Deixa eu só posicionar que eu busquei esse escrito, esse texto. Ele é do padre Mário Marcelo, SCJ, você encontra, tá? Disponível. Ele
estudou, fez bacharel em teologia pela PUC do Rio de Janeiro, entre outros estudos que ele teve aí pelo Brasil afora, tá? Tem um currículo aqui vasto, e eu li propositadamente, porque eu havia lido, né? E eu trouxe para essa live, para a gente poder debater em cima dele, justamente para a gente poder trazer esclarecimento. Por quê? Porque existe na mentalidade, né, da maioria dos meus pares, pastores, evangélicos, né, ao longo dos anos, de que a ciência e a Bíblia deveriam viver separadamente, uma distante da outra, né, completamente fora, né, a letra mata, não é isso, Júlio? Isso, exatamente. O discurso sempre foi esse, o discurso é esse, ao longo de muitos anos, e ainda se conserva. Existem muitos que conservam esse mesmo discurso, sendo que a letra mata, né, para a gente dizer não à ciência, que tem que se afastar dessa. E aí a gente traz essa discussão para a gente poder ter justamente uma nítida compreensão. Eu quis falar aqui o nome dele para a gente poder dar os créditos ao que nós trouxemos aqui. É o pesquisador Júlio, né? Oi? É o pesquisador Júlio agora. Falando. Exatamente, enquanto aquilo que ele trouxe escrevendo aqui para nós, né? Ele faz no final até uma citação que eu achei até bacana, achei conveniente, que ele fala que as escrituras e as ciências não se contradizem, elas se completam. Né? Depois de um vasto discurso, distorcido, meio para cá, meio para lá, ele traz essa finalização dizendo que a ciência, né, as escrituras, a Bíblia, no caso, e a ciência não se contradizem, elas se completam. Né? Fala aí para a gente aí a respeito disso. Eu não veria um complemento, não, porque eu insisto, fé, se você tem, viva, tá? Porém, é inegável que o material, né, neo e veterotestamentário, ou seja, do Novo e Antigo Testamento, quando ele é olhado à luz, né, como um documento, né, como um fruto da ação da história, ele produz discursos, né, religiosos bastante positivos. E eu vou dizer em que sentido, me arrisco a dizer dessa forma. Júnia, durante muito tempo, foi visto como Júnior. E isso eu estou me referindo a Romanos. Quer dizer, e Júnia é chamada por Paulo como apóstola. Então, perceba como que esse dado, né, fruto daí de uma contextualização, uma releitura do grego, né, uma história das mulheres dentro daquele ambiente, né, antigo, possibilita hoje você promover um diálogo, uma maior participação feminina dentro das igrejas. Então, isso é um dado positivo. Eu acho foi que a muito teologia... ao longo dos anos, né? Ao longo dos anos foi muito jogado para o lado. E até eu tiro meu chapéu para você, Júlio. Até bem pouco tempo, pastores de fama, de renome, que estão aí na mídia, diziam, não, mulher não tem na Bíblia que mulher pode ser pastora, que a mulher pode ter funções e tal. Papá. Hoje a gente já vê a igreja já cedendo a essa possibilidade, né? Mas cedendo assim, meio barra tijolo, não com tanta propriedade, né? Com base eu ia falar que você, nesse sentido, para fazer. eu tiro o chapéu para você, porque eu sei que você, na sua comunidade religiosa, você admite, né, essa atuação feminina. Né? Você até me falou que quando se aposentar, você quer passar o bastão para uma mulher. Isso, é porque hoje vocês mulheres são maioria. E no ambiente da igreja nós temos a maioria de mulheres. É de uma leitura, é uma teologia já bastante preocupada, uma boa teologia, eu chamaria, já bastante preocupada com o mundo que está inserido. Porque eu entendo que essas teologias que não ajudam em nada na formação do sujeito, né, pouco corroboro, elas não estão atentas, né, ao que a sua referência
sempre fez, olhar para o próprio ambiente que ele estava vivendo, ok? Uhum. Algumas figuras aí que ignoram isso, né? Então, quando aqui, por exemplo, o Alex pergunta qual a diferença para a igreja, se foi o que foi escrito é de Paulo ou não. Eu diria que ajuda nesse sentido, entende? É você entender que um documento que não vem de Paulo, porque Paulo, quando se fala em estudos sobre as mulheres, né, no Novo Testamento, a primeira documentação que sempre vem à cabeça é Paulo. E gera um conflito, porque Paulo, você tem muita atuação de mulheres, por outro, você tem um Paulo que está mandando calar a boca das mulheres. Então, para a igreja, eu diria que essa é a grande contribuição. É você entender que esse ambiente, né, que coloca Paulo como uma figura, entre aspas, mais conservadora, não é o Paulo histórico. Uhum. E eu não estou falando aqui para salvar Paulo, não é isso. Não, vou fazer um julgamento aqui, vou salvar. Não, Paulo era bonzinho, Pedro já não era tão assim. Não é isso. Mas é entender que quando eu conheço a autoria, eu percebo que é um herdeiro, né, uma comunidade que usava o nome do Paulo para poder colocar uma pauta bastante conservadora com relação à atuação das mulheres. Uhum. Né? Então, quando fala mulheres fiquem em silêncio, é porque a mulherada está falando, ok? E foi uma escolha feita de silenciar essas mulheres, mas que as mulheres estão ativas ali dentro do movimento cristão. Então, eu entendo que para a igreja, né, para a teologia, isso é uma grande contribuição. Uhum. E tem uma outra uma pergunta aqui, que eu acho que casa também com a colocação, Júlio, que é, será que possuem erros científicos na Bíblia? Eu não consegui ler o nome da pessoa aqui direito, acho que é Deisson. Peço desculpas pelo erro, né? Mas entender, não é essa preocupação que a gente faz da Bíblia, né? Ou da documentação, né, do Novo Antigo Testamento. É um olhar diferenciado. É entender, por exemplo, a sua fala me parece muito ligada à leitura de Gênesis, por exemplo. Se Gênesis seria científico ou não, por exemplo, em que há um longo debate, eu sei que feito até por alguns físicos, em que vai dizer, olha, isso aqui não é possível, não sei o quê, blá, blá, blá. Aí nós precisaríamos... Esse não é o ponto de análise. O ponto nós precisaríamos... Juliana, nós precisaríamos fazer uma outra live para poder tratar especificamente, né, dessa questão aí levantada. A gente pode dar até uma resposta, mas passada, mas fazer uma outra live para poder responder essa questão dentro dessa... com toda certeza. Mas para mostrar que é um outro olhar, né? Nos pauta essa fala, ela é muito pertinente porque ela está... Eu volto, insisto, ela me lembra muito esse ambiente em que a Bíblia é utilizada para tudo. E nesse processo de desconstrução, você começa a dizer, bem, por exemplo, quando o pessoal chega na América, né? Os europeus invadem, né? Chegam aqui na América, eles começam a olhar para a Bíblia e falam assim, pô, aqui não tem indígena. Aqui não tem arara. Da onde está vindo essas coisas? E começa essa pergunta, bem, então tem erros. Mas esses erros, né? Da onde vem isso? Dinossauro. Isso mexeu muito com a cabeça. E tem gente até hoje tentando encaixar o dinossauro ali dentro do Antigo Testamento, mas não tem, não cita. Por quê? É anterior. Não é conhecimento da comunidade científico. que produziu aquele material. É anterior a isso, é anterior ao que fala, por exemplo, Moisés, gente, Moisés narra a própria morte. Quer dizer, isso não é compatível. Então, como ler? Na verdade, a postura que você deve ter é ler como um trabalho de memória, ler como um trabalho de oralidade.
em que você narra um conhecimento, uma Aí, memória, uma justificativa a gente de ia como a partir, formação do mundo se para uma deu. outra live também para falar sobre essa passagem aí de Moisés, que narrou a própria morte, porque aí é uma outra concepção, a gente tem uma concepção diferente, pensa diferente, mas a gente tem que partir e É aprofundar. para deixar o pessoal com pulga atrás da orelha, para voltar, Júlio. É para questão de estudo, porque ao final das contas, quem escreveu o último capítulo do Deuteronômio? Foi Moisés ou foi Josué? Que Moisés ensinou a ler e escrever. Poxa, são perguntas aí que podem trazer e suscitar novos debates, novos comentários, né? Enfim, uma série de coisas. Além também de dizer, poxa, Moisés morreu ou não morreu? Como é que ele apareceu no Monte da Transfiguração? É outro estudo, são outros estudos, são outros debates, que há muitas dúvidas no campo teológico aí, há um enfrentamento, um embate muito constante a respeito dessa linha de pensamento. Juliane, nós estamos chegando ao final da nossa live, tá? Quero te agradecer de antemão por você ter recebido o nosso convite, por estar aqui, tá? A Juliana tem uma série de trabalhos, tá? Pelo menos eu relacionei aqui 8, o poder político, o poder religioso da história dos cristianismos antigos, um discipulado coigual, tá? Enfim, outros aqui, e quero apresentar para você que está conosco nessa live um livro que você pode encomendar, a participação dela, que é Ressurreição, ok? Aí na Luíse, André Chevitarese e Juliana Cavalcante, tá bom? Eu vou deixar para você aí, faltam 2 minutos e meio, para você poder falar com o pessoal, se despedir, agradecer e tal, essas coisas, e a gente volta numa outra live, ok? Com certeza, Júlio, vai ser um prazer estar de volta. Eu queria agradecer aí a presença de todos, convidá-los a conhecer o LHER, o Laboratório de História das Experiências Religiosas. Nós estamos no Instagram, né? Nos adicione, nos conheça um pouco melhor. Agradecer também a Cliné, que é uma parceira, tá? Sempre publicando textos nossos, o livro aí mesmo que você, né, apresentou. Então, como adquirir? Adicione também a Cliné, @Cliné, editora Cliné, perdão, e mulher @LHER2000. Então, conheçam melhor o laboratório. Tem gente ali trabalhando com religiões de matriz africanas, budismo, enfim, uma variedade de temas que eu acho que vale muito a pena conhecer. E a editora Cliné também. E te agradecer aí, Júlio, porque eu fico muito feliz de ver essa pessoa que você tem se tornado, né? Você é um teólogo aí muito bacana, muito aberto a ouvir, né? E está se tornando aí um historiador que eu fico muito feliz de ter participado aí desse seu crescimento, tá bom? Ok. Eu faço das tuas palavras a mim, no sentido de agradecer a todos e falar da questão do LHER, tá? Para adquirir o seu livro, a pessoa faz o quê? É só entrar no site da Cliné, tá? Entrar no www.clinéeditora.com. Ok. Agradeço a todos que estiveram nessa live. Quero agradecer o Dr. Jason Cadacho, meu amigo, que me incentivou a ingressar na universidade e tal. Foi muito bacana. Tá? Juliana, mais uma vez, muito legal a gente estar aqui. Nesses últimos 10 segundos, eu quero mandar um beijo para você, para sua família, para todos. Fiquem em casa. Que Deus abençoe a todos. Obrigado. Valeu.